Irmãos e irmãs, que bom, domingo, dia do Senhor, podemos nos encontrar, sobretudo nesses tempos de pandemia, não é? Nós podemos, através dos meios de comunicação, nos encontrar, ouvir, acolher a palavra que nos anima, que nos encoraja, para olhar sempre em frente. Deus não está ausente, Deus está agindo, Deus está nos ensinando. Outro dia eu estava no meu portão, e passou um senhorzinho e disse assim: "Senhor, está bem, Dom Sérgio?" "Estou bem, o senhor?" "Estou aqui caminhando, esperando ver o que é que Deus vai fazer com a gente." Olha aí, o que é que Deus vai fazer com a gente? Alguém, então, nutrindo a certeza de que Deus caminha conosco, Deus não está ausente. Hoje, 12º domingo do tempo comum, dia 21 de junho, nós estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 10, versículos 26 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: "Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não se torne conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, a opção, o sim pelo reino de Deus, leva à perseguição, porque o reino de Deus incomoda, porque o reino de Deus é um mundo qualitativamente diferente desse mundo que a gente está acostumado a ver, de interesses, de jogo, não é? Conforme é aquilo que a gente quer, que a gente julga. O reino de Deus é qualitativamente diferente, porque o reino de Deus é amor, é a proximidade de Deus, é a sua presença que salva. Pois é, quem vive assim incomoda os outros e acaba sendo perseguido, acaba sendo até levado ao martírio. Se nós olharmos para a história da nossa igreja, desde o seu fundador Jesus, o martírio é uma constante. Não é só lá no começo, não. Hoje, muita gente está morrendo por causa do reino. E às vezes de forma violenta. São os mártires. Sem falar em tantos outros santos e santas. O martírio que acompanhou e acompanha a igreja, comunidade daqueles que são fiéis ao projeto do reino. Jesus, no evangelho de hoje, faz uma proposta concreta aos seus discípulos que se resume no não ter medo. Que bonito, não é? Não tenhais medo. Quanta gente com medo dessa pandemia, hein? Claro, a gente é humano e a gente sente medo, mas a gente não pode se deixar levar pelo medo. Se nós cremos que o Senhor está conosco e Ele nos ama, nós vamos confiar nele, vamos nos cuidar daqueles que estão próximos, vamos levar em conta as normas de saúde e vamos continuar fazendo o nosso caminho. Deus está presente, Ele está nos ensinando, está nos dando lições que hoje nós não compreendemos. Amanhã compreenderemos. Amanhã nós seremos melhores. Estes acontecimentos forjarão um mundo melhor.
Muitos já disseram e estão dizendo, o mundo não será mais o mesmo quando esta pandemia passar e voltar à normalidade. Primeiro, resistir e testemunhar com coragem, a exemplo dele. Que bonito, meus irmãos. O cristão é aquele que resiste. O cristão é aquele que testemunha. O cristão é aquele que tem coragem. Não se deixa intimidar por quem não crê, por quem ridiculariza aquele que crê. Segundo, não ter medo. O cristão confia. É claro, o anúncio do reino de Deus sempre provocará resistência diante das exigências de transformação, seja social, seja política, religiosa. A perseguição e a morte, portanto, é que põe às claras o projeto de um mundo ou uma sociedade injusta, que age conforme seus interesses, contrários, na maioria das vezes, àquilo que é interesse do povo. O povo sem saúde, o povo perdendo o emprego, o povo sendo explorado. Tem muita gente nessa pandemia explorando o povo, oferecendo ao povo coisas exorbitantes. O povo está cansado. Pois é, então, o povo precisa se confiar, se entregar àquele que anima, que encoraja e que faz resistir. Aqueles que estão à frente do povo deveriam servir o povo, orientar o povo e não ficar essa briga política de gente que entende de ciência, com gente que não entende de ciência, com gente que entende de saúde, com gente que não entende de saúde, com essa politicalha. Veja, é isso mesmo, politicalha do maior, do primeiro, e que leva o povo à confusão, a não saber o que fazer, à dúvida, ao medo, quer dizer, interesses pessoais. O povo, como já disse uma ministra de Estado, é um detalhe. Infelizmente, nós estamos vivendo isso. As nossas lideranças brigando e o povo, desculpe a expressão, se lascando, sem ter a quem recorrer. E é claro, muitas vezes, em cima dessa pandemia, muita mentira, muito oportunismo, muito faturamento, muita gente grande de colarinho branco ganhando muito. Pois é, sociedade injusta, que quer ganhar em cima do sofrimento. Terceiro, é preciso obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E olha, o mundo só vai mudar, só vai melhorar, o ser humano será realmente livre se ele obedecer a Deus. Enquanto ele ficar cultivando ídolos, essa pandemia é um sinal de que está perdido, o mundo está perdido. Se voltar para Deus, dobrar os joelhos diante dele, a ele pertence a nossa vida, pedir misericórdia, reconhecer que ele pode nos salvar. Pois é, obedecer a Deus. Sabe por quê ainda? Porque ele tem nas mãos o destino das pessoas. Deus pode acabar com essa pandemia da noite para o dia e, no entanto, ninguém sabe o que fazer. Sem falar das mentiras em cima desse ninguém sabe o que fazer, não é? Deus tem nas mãos o nosso destino. Temer a Deus, meus irmãos, temer a Deus, que não significa ter medo de Deus, significa reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Nós somos humanos, nós somos filhos e filhas. Obedecer a Deus, que não é temer a Deus, antes entregar-se a Ele com confiança, testemunhar que Ele está presente, possibilitar que a Ele todos tenham acesso. Será que é assim que a nossa igreja faz? Que as igrejas fazem? Que os cristãos fazem? Quarto, ter consciência de que Ele cuida da nossa vida. Nós vamos rezar, estamos rezando, estamos pedindo, mas Ele cuida de nós, Ele toma conta de nós.
Veja o exemplo dos pardais, não cai um sem que ele saiba. Veja o exemplo do fio de cabelo da nossa cabeça. Quer dizer, Deus tem o controle de tudo, se assim a gente pode dizer. Ele sabe tudo, Ele é Deus, Ele conhece tudo. Ele preocupa-se com a vida, a nossa vida, a vida daqueles que são violentados por causa do reino. Quinto e último, só viverá para sempre quem der testemunho diante dele, quem permanecer de pé diante dele. A exemplo dos cristãos que eram levados aos tribunais e resistiam. Daí a beleza da nossa igreja. Ela é regada pelo sangue do seu Senhor e dos que foram fiéis a Ele e que são fiéis a Ele. Só viverá quem permanecer diante dele dando testemunho. O grande desafio é, então, a nossa solidariedade com Jesus, em Jesus, naqueles que sofrem por causa do reino. E é aí que se afirma o ser cristão de verdade. Uma igreja, meus irmãos e minhas irmãs, uma comunidade que não sofre perseguição, que só pensa na teologia ou na prosperidade, que mente para ganhar dinheiro em cima do povo, uma igreja de facilidades e de oportunidades, essa igreja não pode ser a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma igreja que sofre, é uma igreja fiel, é uma igreja onde as pessoas aprendem a dar a vida para que o mundo seja melhor. Essa é a igreja de Jesus. Estamos nela? Acreditamos? Amamos esta igreja? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.